Deputado Chico Leite, o senhor estava citando aí no bloco anterior a questão das mudanças superestruturais provocadas pelo governo Lula, particularmente na questão da segurança, da investigação, da corrupção. Até então, realmente, o PT vinha mantendo, o governo do PT, esse monopólio da ética, que é o que a oposição sempre dizia, né? Mas o caso, por exemplo, a prisão do Melão estaria sendo hoje ainda o caso, como era a Anaconda, que são situações que estão sumindo do noticiário em função da emergência do caso Valdomiro. O estrago do caso Valdomiro. O senhor acha que valeu a pena para o governo engavetar a CPI do Valdomiro e brigar contra a CPI do Bingo, do ponto de vista desse desgaste? Eu tenho a impressão, e declinei isso na Câmara Legislativa, que o governo, os parlamentares da base do governo que lideraram o movimento contrário à CPI, erraram. Aqui na Câmara Legislativa nós atuamos de maneira diferente. Nós, juntamente com a deputada Arlete, que é líder do Partido dos Trabalhadores, fomos adiante, requeremos uma CPI que apurasse todas as relações de jogo com candidaturas, todas as candidaturas, tanto a do governador Roriz, quanto a do que nós apoiamos, o deputado Magela, tá? Que investigasse essa relação desde o governo do professor Cristóvão, que nós apoiamos. Amplia muito, e não acaba não atrapalhando a investigação? Não, quer dizer, porque o objeto qual é? É a relação jogo do e eleição. Jogo e captação de recursos. Não passou. Nós estamos esperando a votação. Esse caso, inclusive, esse caso Valdomiro, ele cria uma situação hoje no blog do jornalista Ricardo Nobel, ele faz uma análise interessante em relação ao julgamento que está previsto para abril do mandato do governador Roriz, dizendo o seguinte: para o PT, a essas alturas, nem é interessante a cassação do Roriz, porque não tem candidato. O Magela ficou super machucado, teria que ser ele, ficou super machucado com a questão do Valdomiro, e não interessa ao PT nacional, a essas alturas, nenhuma briga com o PMDB. O senhor concorda com isso ou o senhor ainda aposta na cassação da chapa Roriz, Maria de Lourdes, até a segunda quinzena de abril que está previsto? Olha, eu, Otto, acho que a corrupção não tem partido, não tem origem, não tem raça, não tem credo, é crime e como tal deve ser processada e punida rigorosamente. Venha de onde vier. Bom, exatamente por isso eu tenho defendido desde o início do meu mandato a cassação do governador Roriz. E quando eu defendo a cassação do governador Roriz, isso não significa a favor de nenhum partido ou de nenhum candidato especificamente. Isso significa a defesa da restauração da ordem legal na capital da República. Quem ganha ou quem perde com isso, quem ganha eu sei, a população e a ordem jurídica. Quem é que perde com isso? A cultura de corrupção e os corruptos. Com isso eu já estou satisfeito. Deputado Jorge Pereira, você fica numa situação difícil porque você é base do governo federal e base e secretário do governo local. Então é uma situação difícil de comentar, mas com certeza há hoje uma mudança interna no governo do Distrito Federal em relação a esse julgamento, como reflexo da crise que passa o governo federal. Não há uma maior, vamos dizer, tranquilidade no governo do Distrito Federal, ou o senhor acha que não, que uma coisa não afeta a outra em relação ao julgamento? Dizer que uma coisa não afeta a outra seria um absurdo da minha parte, que realmente você vê que muitas vezes os julgamentos acabam, às vezes, sendo conduzidos de forma política e etc, etc. Mas, assim, até fazendo o meu papel aqui, né, aí eu vou me contradizer ali ao deputado Chico Leite, eu acredito na inocência do governador. Eu acho que ele não cometeu nenhum crime, tá? Acredito que o julgamento vai ser favorável ao governo do Distrito Federal, né? É o meu posicionamento. Eu acompanhei o governador durante toda a campanha, inclusive no segundo turno, uma ação bastante ativa dentro do meu segmento, que é o segmento evangélico, para que ele fosse eleito. E agora, eu vejo que realmente o PT ficaria numa situação complicada. Quem que poderia lançar se acontecesse o governador ser cassado? Público, né? Será que era interessante um palanque aqui no Distrito Federal, sempre que nós estamos num ano eleitoral, para prefeituras, etc., uma vez que aqui é vitrine para o Brasil todo, de repente seria muito interessante mesmo, uma vez que o principal candidato acabou ficando arranhado nessa história. O Valdomiro falou, não, o Magela também teve envolvimento. Se teve ou não teve, é outra história. Provado, exatamente. Né? Se teve ou não teve, é uma outra história. Por isso, até a necessidade de uma investigação mais profunda. Sim, o deputado Magela está sendo aí citado, ninguém sabe se realmente ele é culpado ou não. Mas que queira ou não queira, desgasta a imagem dele. Então, será que ele seria hoje o melhor candidato do PT? O jornalista Noblar, que foi o diretor do Correio Brasiliense na fase mais militante do Correio
atacando o governador Roriz, lembra também a questão do funcionalismo público, né? O funcionário público, que é um formador de opinião aqui, nesse início de governo, pelo menos, está muito revoltado, né? Aliás, as manifestações mais acirradas dos funcionários públicos do Brasil todo foram as do Distrito Federal. Então, será que seria interessante, nesse momento, criar-se um palanque aqui? Será que seria, e de repente, você não ter projeção de conseguir emplacar um governador do PT? Será que seria? Surgiu uma terceira via aí também, né? Se você me permitir, lógico. Eu te diria o seguinte: nós precisamos, e isso diz respeito àquela mudança superestrutural de que eu falei antes, nós precisamos acabar com uma determinada cultura de que não é corrupto quem é meu amigo, amigo meu não tem defeito. É corrupto quem não é. Entende? Vamos acabar com isso. Eu não tenho nenhuma dúvida, até pela minha experiência como promotor, pelo que pude ver das matérias, pelo que pude ver de depoimentos, que apenas a palavra de um sujeito corrupto, confesso, não pode nunca inquinar a imagem do deputado Geraldo Magela. Mas eu acredito por isso na inocência dele. Mas eu acho que até por isso seria importante que houvesse efetivamente a investigação, para que ele tivesse a oportunidade de passar limpo, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de passar limpo as coisas. Olha, quem tem mácula em sua história deve ficar para trás. E devem sobrar aqueles que realmente sabem separar o público do privado, não é? Aqueles que cuidam do coletivo.